Fala pessoal, boa tarde a todas e todos. Estou aqui com o Leonardo Estopa. Léo, você está por aí? Ah, agora sim, estava vendo uma plaquete em vez do seu rosto aí. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais um Léo ao quadrado. E Estopa, tudo bem com você? Você está de camisa roxa hoje. Roxo pode ou não? Eu tô tentando entender, Gisele, eu tô esperando para ver se eu vou ter a casa invadida porque eu tô usando roxo. Porque rosa a gente já sabe que o bicho pega, né? Rosa não pode de jeito nenhum. Eu tô tentando ver se pode usar roxo também. Vamos ver, se o pessoal chegar aqui, bater, quebrar tudo, revirar as gavetas e queimar todas as roupas rosa, roxo e derivados, não pode. Vamos ver se você vai ser queimado, como você me disse ontem. Ô, Léo, hoje a gente colocou um tema aí de economia, né? O Bolsonaro pegando no bolso do trabalhador, no bolso dos mais pobres. O Bolsonaro já chegou no governo diminuindo o reajuste do salário mínimo, tirando um naco de R$ 8 por mês do trabalhador brasileiro. Quem ganha um salário mínimo só sente mais essa diferença. Quem ganha menos de um salário mínimo, não preciso nem falar, né? Então, claro que quem tem uma renda cada vez menor, conforme menor a renda, mais prejudicial essas medidas do Bolsonaro. E a nova é que eles querem fazer aquela história de imposto único, né? Mas não vai ser único, imposto de renda. Estão pensando em fazer 3 alíquotas, e a atual, que é a de quem ganha mais, 27 e pouco por cento, seria reduzida para 25%, né? O Paulo Guedes quer fazer essa diminuição aí. Agora, isso faz com que os mais 27,5%, né? Atualmente, quem ganha mais, tem a renda maior, paga um máximo de 27,5% no imposto de renda, que iria para 25%. Isso é, na prática, tirar dos mais pobres e dar aos mais ricos, né? A tal da tese do Robin Hood ao contrário. Porque quem rende mais, né, quem recebe mais ao longo do ano, vai ter que pagar menos imposto. E essa pessoa não precisa de ajuda do governo, né? Essa pessoa já é beneficiada, já é privilegiada. Agora, quem recebe menos acaba pagando ou a mesma coisa ou um pouquinho mais. Léo, isso aí, você acha que vai chegar assim na hora esse discurso para a população? E aí eu falo de um termo genérico, de uma forma genérica, a população, né? Porque tem os eleitores do Bolsonaro e tem quem votou contra no Bolsonaro. Mas eu tenho a impressão que esses discursos não estão causando um grande prejuízo ainda. Você acha que vai demorar para as pessoas perceberem, ou isso vai chegar logo na cabeça do eleitor do Bolsonaro, que vai se sentir traído? Como é que você enxerga essa relação do eleitor com o Bolsonaro? Porque quem votou contra já está criticando mesmo, já está criticando de antes da posse, já estava criticando desde a campanha. Agora, e quem votou a favor? Será que está entendendo que o Bolsonaro está tirando dos mais pobres e está dando para os mais, está beneficiando os mais ricos? Está deixando na mão de ruralistas questões que deveriam ser tratadas por especialistas em indígenas, né? E não os interessados naquelas terras. Então, toda essa questão de entregar para quem tem o lucro. Pois é, Gisele. Bom, sua imagem travou aqui para mim. Eu não sei se você. Bom, sua imagem tinha travado, mas eu estou vendo que você está mexendo de novo. O grande problema hoje é a percepção social do que é o que o Bolsonaro está fazendo. Infelizmente, o que eu imagino é que o povo não vai entender o que está acontecendo. Eu acho que o povo vai ficar iludido de que o Bolsonaro está realmente cumprindo a promessa dele de diminuir o Estado. Isso porque é bem difícil para você explicar para as pessoas que não entendem profundamente de economia que a máquina pública ela tem um custo. E retirar parte dos impostos dos ricos significa que esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Se não é dos ricos, obviamente, é dos mais pobres. Mas as pessoas que estão lá no povo, né, as pessoas que não entendem muito bem como funciona o orçamento público,
elas acham que isso é uma medida interessante, porque elas imaginam que o Estado está cobrando menos impostos. E esse argumento, Gisele, a respeito dos impostos, é um dos motivos da eleição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, digamos que o Bolsonaro sempre foi um bom dissimulado, ele sempre fez propostas anti-pobre, mas as propostas anti-pobre do Bolsonaro, elas soavam como propostas pró-pobre, como, por exemplo, essa ideia aí de reduzir os impostos dos mais ricos. O pobre acaba pegando uma ideia dessa como sendo, olha, o Bolsonaro é tão bom que ele vai reduzir os impostos, mas o Bolsonaro não explica a questão de que a máquina pública tem que tirar dinheiro de algum lugar. E aí que entra um problema bem sério, que é de onde que vai vir o dinheiro para pagar aqueles que trabalham no funcionalismo público, mas não produzem riqueza, e aqueles que, infelizmente, são os únicos que estão tendo aumentos, como, por exemplo, juízes, ministros do Supremo, são pessoas que não plantam uma banana, mas, no entanto, estão tendo aumento, enquanto o trabalhador, aquele que realmente produz riqueza, ele não está tendo aumento de acordo com a inflação. O brasileiro não vai entender o que está acontecendo. Seja o eleitor, principalmente o eleitor do Bolsonaro, porque o entendimento do eleitor do Bolsonaro é que isso é o início de uma grande mudança para melhor. Enquanto o brasileiro não começar a perceber que as coisas estão piorando, ele vai pegar essa mudança como o início de uma mudança para melhor. E tem uma parte, Gisele, que me preocupa muito, que é a questão do, será que o brasileiro vai perceber que serviços públicos estão sendo retirados por causa disso? Por exemplo, quando a gente pensa em 2,5% de redução no IR das pessoas que ganham mais dinheiro, a gente pensa em problemas seríssimos, Gisele. O primeiro deles, obviamente, é a retirada do dinheiro dos cofres públicos. Várias pessoas que ganham o patamar acima dessa alíquota, né, acima desse threshold aí, eles vão pagar menos aos cofres públicos. Agora, tem um segundo efeito que, às vezes, nem os economistas do Bolsonaro pensaram, que é a oneração dos cofres públicos daqueles que ganham menos exatamente por causa disso, ou seja, o funcionalismo público. Nós temos dois efeitos de chibatada no lombo da população. O primeiro efeito é parte do orçamento dos serviços públicos vai ser retirado porque a arrecadação vai diminuir ainda mais. Lembramos que a Operação Lava Jato diminuiu bastante a arrecadação no Brasil, quebrou muitas empresas brasileiras. Na sequência, a dopagem eleitoral e a dopagem mental do povo brasileiro fez uma estagnação econômica que derrubou bastante a arrecadação, o que significa que municípios, estados e o próprio governo federal estão quebrados, sem condições de prestar os serviços públicos constitucionais, como saúde e educação. Nessa situação, você vai tirar a arrecadação dos cofres públicos, porque esse efeito gera uma retirada de arrecadação. Mas não é só uma retirada de arrecadação, esse efeito gera uma oneração dos cofres públicos. Imagina você que, se você paga uma pessoa R$100, mas você cobra dessa pessoa R$27,50, você, na verdade, pagou essa pessoa um valor bem menor. Vamos concordar que, uma conta para todo mundo entender de uma forma bem simples, olha, eu te pago 100 e te cobro de impostos 20. Eu te paguei, na verdade, 80. Mas se eu estou reduzindo os impostos, além de eu perder na arrecadação, ou seja, as pessoas vão deixar de pagar impostos, aqueles que produzem riqueza vão deixar de pagar impostos, a gente tem um segundo problema, que é um problema seríssimo. Aqueles que recebem do Estado sem produzir riqueza vão receber mais, ou seja, o funcionalismo público que recebe acima dessa alíquota, eles vão começar a ganhar mais dinheiro, eles vão onerar ainda mais os cofres públicos. Então é uma dupla pancada no governo, é uma dupla pancada, e o governo somos nós, tá, gente? Nós não governamos, mas o Estado somos nós. Então é uma dupla pancada no povo brasileiro, é uma pancada de diminuir a arrecadação e aumentar o consumo. O Estado está diminuindo a arrecadação para privilegiar a classe rica e aumentando o pagamento. Isso, na verdade, é, em contrapartida da redução do salário da classe trabalhadora, um aumento na classe especuladora. A gente está vivendo um período bem difícil mesmo. E o que vai ser o resultado disso? A gente tem duas possibilidades. Uma possibilidade é um Estado que simplesmente
rapa fora de todos os serviços que são prestados pelo próprio Estado, ou seja, ele vai reduzir drasticamente o investimento em educação. Isso pode causar o adoecimento de toda a sociedade. Um exemplo muito simples é do SUS, que vem aquele rapaz que fica nas casas das pessoas tirando água parada para não ter mosquito da dengue. E o mosquito da dengue não sabe quem é rico e quem é pobre. Então, ainda que as pessoas estejam nesse patamar de riqueza, se a dengue torna-se uma epidemia no Brasil, os ricos também vão pagar por isso. Então, a gente tem uma redução no investimento em saúde pública e a gente tem uma redução no investimento em educação pública. Isso é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o Bolsonaro tentar manter um populismo através de tentar sustentar o mesmo nível de educação e saúde dos governos anteriores e gerar aí uma bomba inflacionária, porque para pagar 2,5% a mais para o alto funcionalismo público, porém recebendo 2,5% a menos dessa classe que realmente gera muita arrecadação para o Estado, é, sem dúvidas, pedir para imprimir dinheiro. Aí o governo vai ter que lançar mão daquilo que ele mais criticou, que são as políticas inflacionistas. Ô, Léo, e tem ainda o discurso, né? Você estava falando da justificativa para a população de que aquilo vai ser melhor para eles, que essas são medidas necessárias, né? E tem ainda o discurso de que o PT quebrou o país e eles estão arrumando, né? A bomba ficou na mão do governo Bolsonaro, que está aí limpando a casa, está fazendo a faxina toda, então é necessário cortar na carne, né? E é necessário cortar para os trabalhadores. No discurso deles, é claro, né? E o discurso do reajuste menor do salário mínimo, por exemplo, já está sendo justificado aí em correntes de WhatsApp e tudo mais, como foi feita a correção de acordo com a inflação, então é isso, e não precisa ser nada além disso, né? Porque a inflação foi menor, então é por isso que o salário ficou menor. Mas o salário mínimo não o reajuste do salário mínimo não é atrelado à inflação, né? O presidente, ele tem poder, ele tem autonomia para dar um aumento real, e essa foi a política de valorização do salário mínimo feita pelo ex-presidente Lula, né? Iniciada no governo Lula, por isso que o salário mínimo cresceu tanto, porque ele saiu só da correção da inflação, né? O trabalhador começou a ganhar realmente mais, e não só ter aquele reajuste ali que, na verdade, engana, porque todos os produtos aumentaram, os alimentos aumentaram, e aí o seu salário também aumentou, mas aí deu no mesmo, né? Não ajuda em nada. Bom, a Tânia Nadais, ela diz aqui, tem um grupo de WhatsApp com pessoas no grau master de alienação e fanatismo religioso que está doendo. Maria de Lourdes dos Santos, não sou rica, estou na faixa dos 27%, mas sou radicalmente contra baixar para 25%. Sou contra porque sei que esses 2% sairão dos menos favorecidos que eu. João Tássio Barros Félix diz, os minions da minha família não estão entendendo nada. Até agora estão comemorando todo tipo de retrocesso que o Bolsonaro está apresentando. Então, é até importante, né, são importantes essas impressões de pessoas que estão nos grupos dos fanáticos, de quem votou no Bolsonaro, para a gente ter uma ideia mesmo, né? Eu também costumo ter esse contato, e aí o que eu vejo as pessoas justificando tudo que ele está decidindo. E, inclusive, Léo, fazendo muita crítica à linha da mídia, né? Então, se a mídia tirou um sarro da Damares, o pessoal fala assim, ela falou tais e tais coisas importantes, que vai combater o preconceito, que vai isso, que vai aquilo, mas a mídia só deu o rosa e o azul. A mídia está distorcendo, está falando de um jeito, está falando de outro. Bom, isso vai continuar por um tempo, eu acho, não sei quanto tempo vai durar, mas eu acho que as pessoas estão muito intoxicadas ainda, desde a campanha, e se a situação econômica não piorar drasticamente, as pessoas vão continuar justificando os atos do Bolsonaro, porque é impressionante como tem gente que idolatra, né, de uma forma personalista essa pessoa. Inclusive, isso vem até das pessoas do governo, né?
Eu vi alguns relatos de colunistas depois da cerimônia de posse, os ministros tratavam o Bolsonaro assim, mito, né? Teve um que bateu continência. Gente, como, né? É inimaginável isso. Você chegou a ver, Léo? Não. Ô, Gisele, o que a gente precisa perceber é que o que acontece hoje é uma presidência que é um grupo de entretenimento para gerar uma cortina de fumaça para as atrocidades que estão acontecendo por detrás das cortinas. Precisamos admitir que o Macedo não chegou onde chegou porque ele é um bobão, é porque ele é um gênio. Essas pessoas como a Damares, eles chegaram lá porque são gênios da comunicação. O que eles estão fazendo é um entretenimento de cortina de fumaça. Quando a gente vê um Onyx fazendo aquele discurso de que Deus perdoou, quando a gente vê a Damares falando azul e rosa, isso é o entretenimento que faz uma cortina de fumaça para as atrocidades que vão acontecer por detrás da cortina de fumaça. Eu queria falar com você sobre o que é o grau de alienação, e para falar isso eu vou trazer aqui o comentário do Thales Mastali. Ele fala menos imposto para o patrão, mais poder de contratação, mais empregos, mais poder de consumo. Essa é a retórica que tem sido utilizada, Gisele. O detalhe é o seguinte, o poder de contratação do patrão está atrelado ao poder de contratação de produtos desse patrão. O imposto de renda que incide sobre essas pessoas não aumenta nem diminui a quantidade de contratações, mas esse argumento acaba criando um suporte para que isso aconteça. Eu não sou a favor de impostos, eu sou a favor de que o Estado precisa pagar o serviço público de alguma forma. E é muito mais fácil você tirar 5 mil reais de uma pessoa que ganha 100 mil do que tirar 500 de uma pessoa que ganha 1.000. Vamos cair na real. O detalhe que não está sendo percebido hoje é que aos poucos o Bolsonaro vai cumprindo aquilo que prometeu da unificação do imposto de renda. Esse foi o primeiro passo para a unificação, é sem dúvidas o primeiro passo para o pagamento de campanha do Bolsonaro, que as propostas foram essas. Ele está errado? Não, ele não está errado. Ele foi eleito para isso, essas foram as propostas que venceram nas urnas, mas é muito importante a gente dizer que ele está sendo coerente com aquilo que ele prometeu, o Paulo Guedes está sendo coerente com aquilo que ele prometeu, eles não estão cometendo estelionato eleitoral, mas nem tudo que é legal é moral. Alguém vai pagar essa conta, e é muito feio imaginar que é o mais pobre que vai pagar essa conta. Mais feio ainda é imaginar que os mais pobres vão ficar iludidos com argumentos como esse do Thales Mastali, aqui, menos imposto para o patrão, mais poder de contratação. Uma pergunta muito simples, Gisele, que eu gostaria de fazer para você. Se o Léo Atucci dobrar o seu salário hoje, você vai chegar no mercado e pagar o dobro do preço por uma garrafa de Coca-Cola? Pergunta básica. Eu acho que ninguém vai querer pagar mais porque está recebendo mais. A tendência sua é continuar pechinchando a garrafa de Coca-Cola da forma que você tem costume. Você vai lá na mercearia do seu João e fala, seu João, quanto que é a Coca-Cola? Ah, R$3. Ah, seu João, faz por R$2,50. Aí seu salário aumenta de R$10 para 100, de R$1.000 para R$10.000. Você continua pechinchando a Coca-Cola. Então, o patrão vai continuar pechinchando o salário do trabalhador. Esses 2,5% é o aumento que a gente vai ter no funcionalismo público, ou seja, mais oneração para os cofres públicos, porque o que era descontado como impostos, na verdade, era um valor que não era pago pelo governo, e os 2,5% é menos dinheiro no caixa do serviço público. A resposta é muito simples. Para o serviço público continuar funcionando, o governo tem duas opções. Ou ele imprime dinheiro, gera uma inflação, ou ele, então, retira impostos de outros lugares, como, por exemplo, diminui o dinheiro no serviço da saúde e da educação. Eu acho que ele, como não tem compromisso com saúde e educação, inclusive dizia que saúde e educação pública são coisas de vagabundos, eu acho que ele vai diminuir o investimento em saúde e educação, coisa que vai repercutir, inclusive, nesse pessoal que está recebendo aí aumento ou redução dos impostos, aumento de salário, no caso do servidor público, ou redução de impostos, no caso das pessoas do serviço privado.
O Léo, Prometheus está lembrando aqui uma coisa bem importante, que o Bolsonaro prometeu, como diz a conta aqui do YouTube que está comentando, prometeu durante a campanha isentar, né, de imposto de renda quem ganhasse até 5 salários mínimos. Então, o Prometheus pergunta, cadê a isenção de IR prometida pelo Bolsonaro para quem ganha até 5 salários mínimos? Não apareceu, e pelo contrário, né, ele foi no caminho oposto disso. E o Márcio Santos manda um superchat, ele diz, é o assopra e morde de um desgoverno. Vocês acham mesmo que essa coisa que chamam de presidente vai fazer algum bem para os mais pobres? Márcio, eu particularmente não acho. Léo, e você não sabe o que aconteceu? Hoje, de manhã, o Bolsonaro anunciou aumento no IOF. E, bom, aí ao mesmo tempo que ele disse que ia aumentar o IOF, ele disse, não, esse governo vai ficar conhecido como aquele que não aumenta imposto, né? É uma coisa meio confusa, até o Sonic destacou isso na coluna dele, que, pô, o Bolsonaro aumenta imposto dizendo que não vai aumentar imposto. Horas depois, né, o Bolsonaro anunciou isso de manhã, o aumento do IOF. À tarde, o secretário da Receita, Marcos Sintra, mesmo, ele negou, disse que não vai ter aumento de IOF e disse que deve ter tido alguma confusão. Então, isso demorou cerca de, 4 horas, né? O aumento do IOF não durou nem isso. Diz que me disse esse governo Bolsonaro, né? E isso já aconteceu também com os militares, né? Travou para você agora aí também, Léo, ou não? Tá tranquilo? Ô, Gisele, hoje eu não sei o que aconteceu, mas eu estou tendo muito problema com a internet desde cedo. Aí de vez em quando tá travando. Aqui, né? Eu não sei como tá a situação aí para você, a minha imagem para você, mas a minha internet está travando constantemente. Então o Bolsonaro ele faz muita tentativa e erro, né? O Bolsonaro faz muita tentativa e erro. Ele faz propostas, tenta avaliar qual vai ser a repercussão daquela proposta e volta atrás. Isso por quê, Gisele? Não. Olha, a primeira coisa do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é como o caso da Inglaterra com a saída da União Europeia. São dois casos bem semelhantes que eu acabei vivendo. Ele não tem planejamento. Interessante é que o governo Bolsonaro, eles fizeram um plano de governo de última hora, quando eles começaram a acreditar na possibilidade do Bolsonaro ser eleito, e o próprio Bolsonaro não tinha noção do plano de governo dele, a ponto dele fazer críticas a respeito de coisas que tinha no plano de governo dele. A gente está vivendo uma situação muito complexa, e muito complexa mesmo, porque o governo Bolsonaro tem muitas dívidas incompatíveis. Por exemplo, essa dívida com o povo de abaixar, de isentar até 5 salários mínimos, é uma dívida incompatível com a dívida com as elites, de reduzir os impostos das elites. O detalhe é que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, e a primeira dívida que foi paga foi realmente a redução dos impostos das elites, e não a retirada dos impostos dos mais pobres. Todas as dívidas incompatíveis que foram propostas para o Bolsonaro, obviamente, vão funcionar como um cabo de guerra e vão serem vencidas sempre, absolutamente sempre, pelas elites. Nós vamos ter aumento de algum imposto, porque é impossível reduzir um imposto sem aumentar outro. Então, nós vamos ter, sim, o aumento de algum imposto. O governo todo o governo está sufocado em impostos. A gente está vivendo uma situação extremamente difícil para todos os governos, eles estão todos sufocados, e não há possibilidade do governo Bolsonaro conseguir se manter dessa forma. Ele tem a opção, lógico, de queimar todas as reservas internacionais, ele tem a opção também de sair privatizando tudo, mas isso não se sustenta por muito tempo. Então, eles precisam pensar de uma forma muito rápida como que eles vão compensar esse pagamento de dívida de campanha de redução de impostos. Léo, tem uma outra história bem interessante que a gente deu agora há pouco na manchete, que é o seguinte: Netanyahu foi a estrela da cerimônia de posse do Bolsonaro, né? A cerimônia de posse recebeu apenas 10 chefes de Estado ou de governo. É um número que está ali dentro da média, um pouco para baixo, mas nada
muito, muito abaixo, né? Mas as delegações foram bem abaixo, as delegações estrangeiras foram apenas 46, e o único número mais próximo disso foi o do Collor, que foram 72 delegações, e já há uma grande diferença aí de quase 30, né? Os outros governos, as outras cerimônias de posse tiveram muito mais delegações, 120 do FHC, 130 da Dilma, 110 do Lula, então foi um número absurdo. Bom, isso só para contextualizar, Netanyahu foi a estrela porque é uma nova relação aí que o governo brasileiro está abrindo, está se aproximando com Israel, com esse discurso de aproximação com os evangélicos, né? O Malafaia vai lá e diz que a agenda pró-Israel é uma condição do apoio dos evangélicos, enfim, mudar a embaixada de lugar, etc. E aí, o Netanyahu, que já é alvo de uns 5 casos lá na polícia israelense, envolvendo atos de corrupção, vai ser denunciado, segundo a imprensa israelense está noticiando lá. E isso quer dizer o quê? O Bolsonaro é um pé frio, Léo? O que você acha? Fora isso, né, de ter trazido talvez um azar aí para o Netanyahu, que acabou de vir para o Brasil uma viagem de 5 dias, vai voltar e vai ser denunciado, o Netanyahu vai começar a ser o amigo corrupto do Bolsonaro, né? Já não bastava o motorista, agora ele vai ter o parceiro econômico e estratégico aí de geopolítica, também alvo de corrupção. Você acha que ele vai ficar agora preocupado com o discurso dele, que é totalmente anticorrupção? Não, Gisele, eu acho que não. Eu acho que eles vão falar simplesmente que são comunistas perseguindo aquele homem bom, né? Da mesma forma que todas as vezes que existe qualquer denúncia contra o Bolsonaro, essas denúncias são recebidas como fake news. Eu tive uma experiência que foi uma experiência um tanto quanto traumática, quando eu conversei com uma pessoa, ele adulto, fazendo curso de música. Eu faço música à distância pela Unis e a gente vai fazer provas presenciais. Eu encontrei com uma pessoa do curso de música da Unis que me falou que votaria em Bolsonaro. Então, entrando nos detalhes, quando eu comecei a perguntar sobre os casos de corrupção do Bolsonaro, o caso da Valda Açaí, o caso da ex-mulher do Bolsonaro, que fez aquela denúncia a respeito dele, ele falou comigo que são todos fake news de jornais comunistas, são todos fake news de pessoas que não suportam a ideia do Bolsonaro ser uma pessoa honesta. A impressão que eu tenho, Gisele, é que o que vai acontecer é que o Bolsonaro vai ser, dentro da nossa bolha, ridicularizado, mas dentro do mundo evangélico vai surgir sempre uma blindagem para o Bolsonaro. E o Bolsonaro sempre vai ter aquela desculpa de que ele não sabia que a pessoa não era honesta, ele sempre vai ter essa desculpa. Ele pode pular e falar que o compromisso dele não é com o primeiro-ministro, mas com Israel, e aí já pula para o próximo primeiro-ministro, caso esse venha a cair, mas sempre lembrando uma coisa, o interesse não está na pessoa. Obviamente, aquele primeiro-ministro, ele tem o interesse de defender ali Israel, defender os banqueiros de Israel, mas o próximo que venha a assumir vai ter o mesmo interesse. Não é o Trump, não é o Netanyahu, é o interesse de uma nação desenvolvida que precisa de fornecimento de alimentos, fornecimento de matéria-prima para estar sempre grande. Então é esse ponto de vista que as pessoas precisam entender. O Bolsonaro vai sempre se safar de denúncias de corrupção, porque existe uma cortina na frente do Bolsonaro, na frente do eleitor do Bolsonaro, e da verdade, que são os pastores que estão conduzindo aí a opinião pública. Como o número de fanáticos religiosos subiu muito no Brasil, fica cada vez mais difícil imaginar que essas pessoas recebam qualquer denúncia contra um amigo do Bolsonaro como verdade. Eles sempre vão achar que é notícia manipulada. Claro, dentro da nossa bolha, a gente vai fazer chacota, a gente vai fazer notícias, a gente vai rir bastante. Mas na vida real, eu não acredito que isso venha a causar muito impacto para o governo Bolsonaro, não. Nem isso, nem o caso da percepção de que a redução dos impostos possa vir a aumentar os impostos dos mais pobres. Igual eu trouxe o comentário do colega aqui, o que eles acham é que o rico mais rico vai ter condição de ajudar mais os pobres. São essas coisas que foram divulgadas, que eu imagino que dificilmente serão retiradas da cabeça dos brasileiros, pelo menos dessa geração. Tudo que der errado, eles ainda vão pensar que é porque o PT quebrou o Brasil.
Eu também acho que não vai fazer diferença, não, Léo. Tem uma pergunta bem interessante aqui que veio por um superchat do Cláudio Alves para você. Será que a redução dos investimentos em educação e saúde não pode colocar prefeitos e governadores contra o Bolsonaro? Aqueles não poderão deixar de fornecer saúde e educação para os seus eleitores. Essa questão das prefeituras, né, dos estados, é muito importante, não envolve só essa questão do Paulo Guedes querendo desvincular recursos de saúde e educação, pode envolver vários outros assuntos, né, que atinjam ali mais localmente as populações, né, das cidades, dos estados, e eu acho que pode ter, sim, de acordo com o andar da carruagem, né, uma reação de governadores se isso for prejudicial eleitoralmente. Você não concorda, Léo? Em parte, sim, Gisele, porque os prefeitos e governadores, né? O detalhe é que a saúde ela é uma responsabilidade conjunta, né, de estados, municípios e o Distrito Federal e também a União. O grande problema nesse momento pode ser que a gente tenha uma consciência dos governantes que a sociedade brasileira acabou indo para uma direção bem distante da razão e que os governantes acabem acompanhando essa tendência de diminuir os investimentos. Olha, eu imagino que o primeiro local onde a gente vai ter um corte muito grande de investimentos é na educação. A gente já está indo para a direção do fanatismo, a ideia de que já vi, inclusive, memes com pessoas segurando cartazes, para que ensino superior se a gente tem a Bíblia, eu já vi isso. E eu imagino que a educação vai ser o primeiro ponto que vai tomar uma pancada nesse governo Bolsonaro. Aí ele já consegue reduzir demais investimentos. Eu acho que investimentos em fiscalizações, como fiscalizações trabalhistas, vão ser, obviamente, reduzidos, porque aí o Bolsonaro já começa a permitir mais o trabalho escravo. Com a compra da imprensa, os danos advindos dessas reduções de investimento não vão ser percebidos, e aí o Bolsonaro pode conseguir equilibrar o orçamento desse dinheiro que ele está deixando de receber e pagando a mais. Claro que a gente vai ter estados e municípios revoltados com a situação de saúde, mas o que pode acontecer é a simples desculpa de que, olha, o PT quebrou o Brasil. Então, olha, não tem mais remédios. Não, mas o PT quebrou o Brasil. Os médicos estão sem pagamentos, mas o PT quebrou o Brasil. Então, a gente pode ter aí respostas de que o PT quebrou o Brasil durante 20 anos e as pessoas recebendo essas respostas. Olha, Gisele, o brasileiro ele é muito conformado. O brasileiro, durante toda a sua vida, chegou em hospitais públicos e aceitou o médico estar dormindo e não fez absolutamente nada. Então, esse brasileiro que chegou no hospital público e viu o médico recebendo dinheiro público, dormindo na hora do trabalho, voltou para casa e xingou o serviço público. Então, o brasileiro não tem percepção de onde está o problema. Vai ser muito fácil virar para o brasileiro hoje e falar que o PT quebrou o Brasil. Vai ser muito fácil. Para você ter uma ideia, Minas teve praticamente pela primeira vez nos últimos anos, Minas teve um governo voltado ao funcionalismo público, que acabou tendo uma dificuldade muito grande, porque o Temer boicotou o governo de Minas de todas as formas. O Pimentel sem dinheiro, sem condições de arcar com os pagamentos, com os aumentos que ele deu para os professores e para o resto do funcionalismo público, afinal de contas, ele não esperava o golpe de Estado. Ele perdeu o apoio de professores que acabaram indo para o lado do Anastasia, ou seja, professores que, subentende-se que são pessoas educadas, eles não perceberam que o Pimentel estava sendo boicotado e realmente acreditaram que as faltas de pagamento, a falta de dinheiro era uma simples culpa do Pimentel. Aí elegeram o Zema, que prometeu privatizar todo o funcionalismo público de Minas Gerais. Mas, enfim, é muito fácil virar para as pessoas e falar que o problema é do governo anterior, o PT quebrou o Brasil. Essa frase está tão impregnada na cabeça das pessoas que pode ser e vai ser a saída do Bolsonaro para justificar essa transferência do orçamento, que antes estava na saúde e na educação, e agora vai para cobrir essa falta de arrecadação dessa diminuição do IR e o aumento da folha de pagamento, que vai vir exatamente, o aumento prático da folha de pagamento, que vai vir exatamente do aumento do salário do servidor, que ganha dentro dessa faixa aí de 27,5. Agora ele vai deixar de ganhar X para ganhar X
mais esses 2,5 aí. Chegou um superchat aqui do Getúlio Júnior, obrigada, Getúlio. Uma mensagem da Magda Famil pedindo mais informações sobre Trump e um programa de geopolítica sobre isso. Boa sugestão, a gente precisa de Igor Fuser e de mais especialistas. Maringono agora é integrante do nosso projeto Jornalistas pela Democracia, ele também é especialista em relações internacionais, dá aula na Federal do ABC, aqui em São Paulo. Então, é mais um nome aí para a gente fazer hangouts, para a gente ler artigos sobre a questão internacional. Ele vai ter muito trabalho aí pela frente nesse governo Bolsonaro e pode também falar de Trump. Sobre essa questão do IR também, assim como disse um internauta aqui no bate-papo, que uma das espectadoras, né, que não era rica, mas era contra a redução da taxa, porque ela sabia que isso ia pegar para quem ganha menos que ela. Felipe Neto, que é um youtuber que educa as crianças brasileiras e os adolescentes, né, você sabe que o YouTube são as novas escolas brasileiras, né, Léo? Então, Felipe Neto e vários outros youtubers são as sensações de todas as crianças e adolescentes hoje em dia. Todas não, né? Estou generalizando. Mas o Felipe Neto disse que o Bolsonaro está governando para pessoas ricas como ele, que não precisam dessa alíquota reduzida. Olha que interessante, uma pessoa que tem dinheiro e está sendo beneficiada fala, não está certo isso, eu não preciso disso, né? Queria lembrar aqui também que o general Heleno, Augusto Heleno, desautorizou o Bolsonaro hoje sobre essa questão de Jerusalém, da embaixada, né? Ele disse, é só um estudo. Então, está muito, muito explícito que esse é um assunto que não tem consenso, na verdade, há uma treta interna ali sobre como tratar a embaixada. E a reforma da Previdência é outra briga interna, né? No bastidor aí, o Bolsonaro quer de um jeito, o Paulo Guedes quer de outro, porque a realidade é que ontem, numa entrevista ao SBT, o Bolsonaro apresentou alguns números da reforma da Previdência, talvez da cabeça dele, não sei, sem combinar com a equipe econômica, e essa reforma era meio light, assim, né, não era uma reforma como foi prometido pelo Paulo Guedes e pela equipe econômica. O que eles querem é uma reforma muito mais dura, né, para atender o mercado, e o Bolsonaro está decepcionando o mercado. A tese do Leonardo Atush, que inclusive publicou um artigo sobre isso hoje, é de que o Bolsonaro está pensando na reeleição. Ele está dizendo, eu não vou, ele disse isso na entrevista, eu não vou prejudicar os mais velhos, etc., um discurso totalmente de aproximação com o eleitorado dele aí, né, visando um segundo turno. O que você acha? Você concorda com essa tese, Léo? Eu acho que o Bolsonaro, ele não está pensando necessariamente na reeleição. Eu acho que o Bolsonaro, ele está refletindo sobre o tamanho daquilo que ele pode causar na sociedade brasileira, porque a gente precisa admitir, Gisele, que o Bolsonaro é um ser humano e por mais que ele tenha uma conexão muito grande com a elite, no momento que ele foi eleito por uma sociedade pobre que via nele uma solução para o Brasil, uma esperança de futuro. Agora imagina o dilema que ele está vivendo. De um lado, ele tem a dívida de campanha, e como dívida de campanha, ele tem que sacrificar essa sociedade pobre. Por outro lado, ele tem uma situação em que ele tem uma sociedade pobre que, de certa forma, passou a gostar dele. Eu fiz uma comparação, talvez um dia depois da eleição do Bolsonaro, que foi a seguinte comparação. Imagina comigo. Imagina que um determinado matador de aluguel vai matar o filho do presidente da República nos Estados Unidos. É praticamente impossível chegar ao filho do presidente da República nos Estados Unidos. Mas como trata-se aí de um super matador de aluguel, ele se fez passar por professor particular de matemática e conseguiu realmente entrar na casa do presidente da República. E ali ele descobriu que o presidente era uma pessoa muito atarefada e esse presidente não consegue dar atenção para o filho. Então ele começou a ter uma relação muito próxima com o filho do presidente e tornou-se aí um grande amigo, não apenas um professor de matemática.
E aí ele tem nas mãos dele um grande dilema. Ele entrou ali para matar o filho do presidente e tem uma montanha de dinheiro esperando ele após ele matar o filho do presidente. Por outro lado, ele criou uma afinidade muito grande que ele nem esperava que ele criaria, porque o Bolsonaro entrou nessa brincadeira vendo o eleitor como gado, vendo o eleitor como massa de manobra, e ele falou isso várias vezes. Mas quando ele se viu aclamado por esse eleitorado, quando ele se viu amado por esse eleitorado, ele entrou numa sinuca muito grande. O Bolsonaro não foi eleito presidente, ele foi eleito monarca brasileiro. E agora ele tem uma situação complicadíssima. Ele tem que lidar com o financiador de campanha, as promessas de campanha que foram feitas para as elites e as promessas de campanha que foram feitas para a população. São totalmente incompatíveis. Melhorar a vida de um povo brasileiro, um povo sofrido, igual o povo do Brasil, entregando o Brasil para Israel e para os Estados Unidos, é impossível. Melhorar a vida de um povo brasileiro que precisa de saúde e educação, retirando a arrecadação pública e mais, aumentando as despesas com folha de pagamento, é praticamente impossível. Então, hoje eu nem vejo um Bolsonaro com segundas intenções eleitorais. Eu vejo um Bolsonaro que está começando a se despertar para um lado humano de uma responsabilidade que ele tem com seu eleitorado. Ele está vivendo hoje, Gisele, o pior momento da vida dele. Ele foi eleito presidente da República, achando que conseguiria chegar na presidência e ser tão somente aquele que ele foi durante 30 anos, um fanfarrão, e agora ele tem grandes responsabilidades. É aquela frase, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E outra frase que é muito interessante, poder. Loucos o cobiçam, sábios o ignoram. O que o Bolsonaro não percebia era o tamanho do problema que ele estava assumindo quando decidiu ser presidente da República. Agora ele tem essa bomba na mão. Eu nem vejo um Bolsonaro puramente eleitoreiro, puramente interesseiro nesse dilema. Eu vejo um Bolsonaro que está se despertando para um lado humano de um povo que o elegeu e que ele nem imaginava que seria tão carinhosamente recebido por esse povo. É esse povo que ele tem que abater nesse momento. É esse povo que ele tem que sacrificar. Será que o Bolsonaro vai sacrificar esse povo? Aí que está o grande problema dele. Pode ter certeza, Gisele, que hoje, se tem uma pessoa que sofre com a eleição do Bolsonaro, é o próprio Bolsonaro. Ele não imaginava que ele estava entrando nessa sinuca. Será, Léo? Será que o Bolsonaro tem pena de alguém, de algum brasileiro, principalmente de algum trabalhador? Veremos. Ó, deixa eu ler aqui um comentário da Bela Cris Brasil. Ela diz: Gisele, boa tarde, assisti o filme que você indicou do Amos Oz, da Natalie Portman. Show, Amor e Trevas, obrigado pela dica. Esse filme é da Netflix, eu estava indicando outro dia no Boa Noite, porque conta a infância do escritor israelense Amos Oz. E aí agora eu queria aproveitar esse comentário para indicar outro filme que chegou há pouco tempo na Netflix, que chama A Noite de 12 Anos, que conta a prisão, que durou 12 anos, do Pepe Mujica, antes dele ser presidente do Uruguai, obviamente, né? Ele era muito mais jovem e foi preso, torturado durante muito tempo, 12 anos especificamente, com outros parceiros, e esse filme conta essa história. A gente fez um programa de cinema que fala desse filme, o Pablo que falou dele, assistiu no cinema, e acabou de chegar na Netflix. Eu não vi ainda, vou assistir hoje, mas fica a dica aí, A Noite de 12 Anos. Léo, a gente vai ficando por aqui, então, e eu queria te agradecer aí por esses dias, a gente fez vários programas juntos, véspera de ano novo, tava todo dia junto aí, e segunda-feira o Atush está de volta, então volta a ser Léo ao quadrado. Obrigada também a toda a audiência aqui, todo mundo que assistiu a gente, que deu uma força nos comentários, nos superchats, e mandou as perguntas sempre pertinentes aqui para o programa. Muito obrigado, Gisele. Eu agradeço, né, esses dias. Imagina aí que talvez o Léo até desenvolva um novo programa aí, um LG, alguma coisa assim, um GL, né? Vai lá que seja. Vamos ver o que acontece. Mas estaremos juntos em algum próximo programa na TV 247, com certeza. Eu imagino que esse ano vai ser um ano muito apertado para o Léo, ele vai ter muitas negociações para fazer, porque agora a TV 247 vai pegar fogo. Inclusive, nesse momento,
Eu estou tendo um problemazinho de internet, de qualidade de internet, mas eu estou fazendo um teste aqui no canal Leonardo Estopa dessa transmissão contínua, que é, sem dúvidas, o próximo passo para a TV 247 realmente consolidar como uma grande emissora de televisão dentro do território nacional. Então, vamos nessa, vamos continuando aí esse trabalho de comunicação progressista. Eu agradeço muito vocês pela audiência e eu estarei de volta às 10h30 da noite no canal Leonardo Estopa. Então, quem ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, se inscreva, por favor, que eu faço lá, daqui a pouco, a Léo Estopa ao vivo, edição da noite, que agora eu faço a edição da tarde também. Muito obrigado e até mais. Léo, vou ler mais 2 superchats que chegaram aqui, da Marisa Gomes. Uma dúvida, vocês não acham estranhos os atentados no Ceará? Bandidos de facções criminosas com coquetel Molotov? Está com cara de atentado tipo Rio Centro. Cláudio Alves diz, estou certo de que todos os generais estão contra a mudança da nossa embaixada para Jerusalém, mas essa é fundamental para as empresas evangélicas, né? E foram elas que garantiram a eleição do Bolsonaro, exatamente. Marisa, não tinha pensado nisso, né, de que seria suspeito, mas vamos observar aí o que acontece no Ceará. Ontem o governador Camilo Santana pediu ajuda federal, né, para o governo Bolsonaro, e porque Fortaleza tinha registrado mais de 15 ataques, então a situação está realmente complicada lá. Mas Fortaleza não é a primeira vez que é alvo, né, algumas vezes na história recente, aí nos últimos anos, as facções têm praticado muitos ataques lá, queimando ônibus, por exemplo. Então, vamos ficando por aqui, Léo. Obrigadão e bom final de semana para você e para todo mundo que está assistindo. Valeu, gente.